Boa noite a todos. É bom ver as vossas caras e continuar a ver desde ontem as vossas caras e nos dias que temos estado juntos, ainda que não seja presencialmente, é uma boa forma de a Igreja se ver, entre aspas, e estar e ouvir-se e partilhar junto a palavra, e porque sabemos, como Jonas disse há pouco, que é a palavra que nos une acima de todas as coisas, é por ela que aqui estamos. Então, é muito bom estarmos juntos, principalmente nestes dias, nesta época que nos diz tanto, que celebramos a Páscoa. Sabemos que ela é uma festa que já vem instituída há muitos anos atrás, mas a partir de certa altura na história ela marca esse acontecimento que marca também o início da celebração, ou a continuidade da celebração da Páscoa. É muito característica para nós cristãos. Então é um momento muito bom. Este ano um pouco diferente, mas como ouvimos ontem, que seja a melhor Páscoa de sempre das nossas vidas. Há condições para que isso aconteça, porque Deus pode tornar isso possível. Então, esta noite nós vamos meditar na terceira e na quarta palavras ou expressões de Jesus na cruz. Não é apenas só uma palavra, como sabemos, são expressões que Jesus teve no momento em que estava na cruz, no momento do Calvário. Então convido-vos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, e vamos ler a partir do versículo 23. Então, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 23 até ao 27. Diz então a palavra assim: Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. E a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Para que se cumprisse a Escritura: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. O Jonas escolheu muito bem a passagem introdutória do Salmo 22, porque ele está escrito de uma forma de profecia também. Uma das frases que nós vemos aqui serem ditas pelos soldados está escrito lá também em forma de profecia no Salmo 22, a questão de repartir as vestes de Jesus ali na cruz, e vai estar também na expressão que vamos ler à frente. Então, a terceira palavra de Jesus na cruz, ou a terceira expressão que vamos começar por meditar esta noite, é a que vemos nos versículos 26 e 27, em que Jesus diz: Mulher, eis aí o teu filho. E depois no versículo 27, também podemos entender assim, ele diz ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Esta é uma palavra de cuidado, uma palavra de amparo, de consolo. É isto que esta palavra é. É curioso e é muito importante nós notarmos em todas as palavras e expressões de Jesus que temos estudado, a característica é a mesma, mas para esta é muito importante notar em que condições é que o Senhor Jesus revela cuidado, e revela amor, e revela preocupação por alguém. Jesus está numa situação de profundo sofrimento, de profunda dor. Quem é que, pregado numa cruz, sofrendo tudo aquilo que está a sofrer, toda a dor física e espiritual, tudo aquilo porque já passou até chegar à cruz, pois nós conhecemos o relato e sabemos que o sofrimento não foi apenas a partir do momento em que foi pregado. Quem é que nestas condições ainda assim se lembra de alguém? Se lembra de cuidar de outra pessoa? Esta é uma motivação para nós, a forma como Jesus, mesmo num sofrimento terrível, ele se preocupa com o outro, com o seu próximo. O seu próximo não eram
alguém menor, de menor importância para ele. Estamos a falar da sua mãe. Durante o ministério de Jesus, Jesus sempre trata a sua família, não a menospreza, não a renega, por assim dizer, mas trata de uma forma um pouco, ou seja, mantém a distância para a família física. Mais uma vez digo, ele não a renega, mas nós vemos várias expressões do Senhor Jesus que dão para perceber que ele claramente dá primazia ou dava mais importância ao plano que ele vinha para fazer, e ele veio sempre em obediência ao Pai do céu. Certa vez vieram ter com ele e disseram a Jesus: olha, vai lá fora, estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos. E ele disse que: quem são os meus irmãos, quem é a minha mãe? Estes são aqueles que fazem a vontade do Pai. Em outra altura, no Evangelho de João, no início do ministério, no primeiro milagre, vemos Maria, a sua mãe, vindo ter com ele e dizendo: acabou o vinho, né? Vem e faz alguma coisa, que ela queria ver o seu filho ser purificado. E ele diz: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Portanto, Jesus sempre procurou manter alguma distância para com a sua família terrena, não a negando, nem a desvalorizando. Mas a verdade é que neste momento de dor e de sofrimento, Jesus olha para a sua mãe, para Maria, que está ali junto de cruz, e se preocupa com o seu futuro, se preocupa com o que virá depois do momento em que ele irá morrer. Ele sabe que está ali na cruz, que brevemente irá partir, irá deixar de ter condições para cuidar da sua mãe. Nós sabemos que naquela cultura as mulheres estavam muito dependentes do marido e depois dos filhos quando viúvas, e pressupõe-se até que Maria já estivesse viúva neste momento, muito dependente de alguém que tomasse conta delas. Então Jesus preocupa-se com isso. E este ato de Jesus, que numa situação de sofrimento na cruz manifesta amor e cuidado para com a sua mãe, obriga-nos, entre aspas, mas obriga-nos a pensarmos e a repensarmos como é que nós cuidamos do nosso próximo. De que forma é que as nossas vidas estão canalizadas, elas são investidas em cuidar do próximo, daquele que está perto de nós, daquele até que nós muito amamos, ou até da nossa família. Esta é uma reflexão importante até para os dias de hoje, em que estamos a viver. Nós estamos afastados de muitas pessoas que amamos, não é? Por causa deste vírus e desta pandemia, nós fomos obrigados ou aconselhados a nos recolhermos em nossas casas. E apesar de estarmos em família, no núcleo familiar, no nosso núcleo familiar, há muita família, muitas pessoas que amamos que nós não temos a possibilidade de abraçar, de estar junto, de conversar como normalmente é. E talvez neste tempo nós pensemos ou esperemos com ansiedade o momento em que voltemos a estar com essas pessoas, em que voltemos a estar a poder contactar diretamente com elas. E esta ação do Senhor Jesus, esta expressão do Senhor Jesus na cruz, dá-nos a ideia clara de que deve haver em nós o desejo de cuidarmos daqueles que amamos. E o povo de Deus, o povo cristão, deve ter essa marca, deve ter essa responsabilidade dada pelo Senhor Jesus de cuidar daqueles que mais amamos, daqueles que são mais frágeis, daqueles que precisam do nosso cuidado. Hoje, nos dias que vivemos, cuidar de algumas pessoas é simplesmente não estar com elas. É uma coisa assim um pouco diferente, não é? Um pouco nada parecido com o que é cuidar. Mas é uma verdade, nós precisamos de as proteger, no sentido de que pode haver algum contágio que não seja o melhor. Mas os tempos irão mudar e nós voltaremos a ter a oportunidade de estar com as pessoas que amamos e voltaremos a ter a oportunidade de demonstrar amor e cuidado pelas pessoas que amamos, e precisamos ter presente esta manifestação do Senhor Jesus, de se preocupar com o futuro da sua mãe, com o seu sustento. Reparem no versículo 27 que o final do versículo diz que desse dia em diante o discípulo, e o discípulo que está aqui em causa é João,
o discípulo a tomou para casa. A expressão de Jesus na cruz, claramente a intenção é que fosse o discípulo a tomar conta daquela mulher, da mãe de Jesus, e não o contrário. Seria João a cuidar e a sustentar aquela mulher como mãe. E sabemos que isso aconteceu. Diz que, inclusive, Maria esteve em Éfeso juntamente com João. Então, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Uma palavra de cuidado que Jesus teve na cruz no momento de dificuldade. Avançamos para a quarta palavra, a segunda desta noite, e convido já a abrir as vossas Bíblias no Evangelho agora de Mateus, capítulo 27. Versículo 45, diz assim: Desde a hora sexta até à hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, porque me desamparaste. Então, a quarta palavra de Jesus, uma palavra muito conhecida, uma expressão de Jesus das mais conhecidas que ele teve na cruz, e das mais faladas, encontramos no versículo 46, em que ele diz: Deus meu, porque me desamparaste. E é curioso nós passarmos de uma palavra de cuidado e amparo, que é a palavra anterior, que Jesus tem para com a sua mãe, para uma palavra de desamparo, de solidão. Jesus, neste momento, ele foi desamparado. Ele sentiu-se sozinho, sentiu-se abandonado. Já vamos perceber porquê. Antes do versículo 46, o versículo 45 dá-nos uma informação muito, muito importante e muito interessante até para percebermos o versículo 46. Diz-nos que desde a hora sexta até a hora nona, e estes períodos é o período entre o meio-dia e as 3 da tarde, portanto, entre o meio do dia até às 3 da tarde, normalmente é o momento do dia em que mais luz há, não é? Em que o sol está mais forte. Mas diz o texto que desde essa hora, desde o meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Trevas. Deve ter sido algo muito assustador naquela altura. Em pleno dia, haver trevas. Trevas sobre toda a terra. No Velho Testamento, quando havia trevas, significava uma coisa, ou algumas semelhantes. Julgamento ou uma tragédia que estava para abater sobre o lugar onde havia trevas. Portanto, quando havia trevas, haveria um julgamento e haveria uma tragédia. Não estávamos a falar de coisas boas. Era assustador quando aquilo acontecia. O livro de Amós, o profeta, no capítulo 8, ele diz o seguinte no versículo 9, também em forma de profecia. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça e farei que isso seja como luto por filho único. Luto cujo fim será como dia de amarguras. A profecia aqui é muito clara, muito direta, quando o profeta diz que sucederá naquele dia que o Senhor Deus fará com que o sol se ponha ao meio-dia e trevas haverão, ou seja, entenebrecerei a terra em dia claro. Esta é uma profecia que encontramos em Amós capítulo 9, que fala daquilo que aconteceu neste dia. Podemos pensar qual terá sido o fenómeno natural. Não é? Há muitas pessoas que depois tentam procurar isso para justificar este facto. Não sabemos o que é que aconteceu, se um eclipse, não sabemos se uma grande nuvem de pó, como alguns dizem também que pode ter acontecido. O que importa é percebermos o contexto e a aplicação teológica de porquê houve trevas. E claramente o Senhor Deus estava a dizer que era um momento de julgamento. O que estava a acontecer e o que estava para acontecer era um momento de julgamento e de tragédia, de trevas. E foi isso que aconteceu.
E nesse momento de julgamento, nesse momento, Jesus então exclama e clama: Deus meu, por que me desamparaste? Se perguntarmos por que motivo, qual é o motivo que leva Deus a desamparar o seu filho naquele momento, naquela cruz? Podemos dizer que talvez fosse o momento em que mais Jesus precisasse da presença de Deus e da companhia de Deus, da comunhão com Deus. Mas neste momento é claro que Jesus diz que fica sozinho, fica desamparado, fica abandonado naquela cruz. No momento do julgamento, Deus desampara o seu filho na cruz. Deus desampara o seu próprio filho na cruz do Calvário. Há pouco, quando o Jonas leu o Salmo 22, o primeiro versículo deste Salmo é exatamente esta expressão. Nada acontece por acaso. A palavra de Deus é maravilhosa. E ele diz: Deus meu, versículo 1 do Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? É a expressão de Jesus. Mas no versículo 3 ele diz, o salmista: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E esta expressão, tu és santo, é o ponto de partida para percebermos o motivo pelo qual o Senhor Jesus está desamparado. O motivo pelo qual ele foi abandonado, ele foi deixado sozinho. Porque ele é santo. Porque Deus é santo, como o salmista aqui escreve. Ele não pode ignorar o pecado. Nós sabemos disto. Nós, como seus filhos cristãos, nós sabemos disto. Este é o ponto de partida para explicar o motivo pelo qual Jesus foi abandonado. Ele é santo. Ele é um juiz justo. Um juiz que julga com equidade e com justiça. Ele é um juiz que, por ser santo, ele não pode fechar os olhos, por assim dizer, ao pecado. Ainda é possível nos dias que correm, um juiz ou alguém que está numa posição de autoridade, fechar os olhos a alguma coisa e não condenar algum ato. Imaginemos, nós vamos numa estrada e a polícia manda-nos parar ali alguma coisa que tínhamos feito. Há sempre a possibilidade de a polícia perdoar, ele tem essa autoridade, e fechar os olhos e dizer: ok, esquece, siga, vá em frente. Deus também poderia fazer isso. Deus tinha todo o poder para simplesmente dizer ao homem: o seu pecado foi limpo, eu perdoo, eu esqueço, e eu finjo que nunca houve nada. Mas isso iria contra a sua natureza. Porque ele é santo, é justo, e ele não pode deixar o pecado impune. Não pode deixar o pecado passar apenas fechando os olhos. Ele tem que castigar, porque a sua justiça, a sua santidade o leva a isso. E o Senhor Jesus, no momento em que está na cruz, ele não tem pecado de si mesmo. Ele não tem qualquer ato injusto e iníquo, mas ele carrega todo o nosso pecado. Como sabemos, o pecado que era meu e que era de cada um de nós, ele está sobre as costas de Jesus, sobre os ombros de Jesus, no momento em que ele está na cruz. Neste momento, ele carrega todo o pecado que não é dele, mas que era de toda a humanidade, que era de todos nós. E Deus, como esse juiz, desvia o olhar do seu filho, separa-se dele, porque ele não pode ter comunhão com o pecado, porque ele é santo. Ele separou-se do seu filho e abandonou naquela cruz, porque ele, como nosso substituto, Jesus, como nosso substituto, carregava todo o nosso pecado, todo o meu pecado. Ele carregava-o ali. Então, eu e tu, e cada um de nós é que merecíamos ser abandonados, ser desamparados, e ter esta expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus não nos abandonou, mas abandonou o seu Filho. Para sermos salvos desse abandono e desse desamparo, Deus abandonou o seu próprio Filho. Por isso Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Algumas horas antes de Jesus estar na cruz, Jesus passa pelo jardim do Getsemane, como nós conhecemos, e foi um momento muito difícil para Jesus. E lá ele clamava e orava ao Pai, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Conhecemos perfeitamente esta oração. Se é possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Podemos perguntar: o que é que estava no cálice que Jesus está a pedir ao Pai, ou a clamar ao Pai, para que, se fosse possível, ele não o bebesse, ele não fosse derramado sobre ele? O que é que estava dentro daquele cálice? O que era aquele cálice? Claramente, estamos a falar do cálice da ira de Deus. Deus, como um Deus santo e justo,
Ele estava irado contra o pecado e contra o pecador. Contra o objeto, mas contra aquele que também cometia o pecado. Toda a ira de Deus estava direcionada para o pecador, para o ser humano que estava em pecado. Então, quando Jesus vai à cruz, todo aquele cálice de ira é vertido sobre ele, toda a ira de Deus sobre o pecador é deslocado do pecador e é colocado em Jesus. E é esse o cálice que Jesus bebe, é esse o cálice que Jesus toma, é esse o cálice que é derramado sobre ele. Em Isaías 53 nós vemos, no versículo 10, que todavia, naquele texto que lemos tantas vezes na ceia, todavia ao Senhor agradou moeu. A ira de Deus moeu por completo o Senhor Jesus, de forma que ele ficou desamparado. O que esta expressão significa? Interpretando esta expressão de que todavia ao Senhor agradou moeu como um ato de felicidade, de prazer e de alegria que Deus teve em castigar o seu filho? Será que é isso que significa esta expressão de Isaías? Que agradou ao Senhor moeu como um prazer muito grande castigar o seu filho? Não. Claramente, nós temos que interpretar esta expressão como não que Deus tenha alegria ou prazer no sofrimento do seu filho, mas Ele tem alegria no cumprimento da sua vontade. E naquele momento, agradou a Deus moer o seu filho, porque essa era a sua vontade. E a sua vontade era salvar o pecador. E só assim, moendo o seu filho, abandonando, desamparando naquela cruz, era possível que cada um de nós fosse salvo. Era possível que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. A sua palavra, a sua vontade ali foi cumprida. Deus desamparou o seu filho. Deixou sozinho para nos amparar a nós. Para nos salvar. Para nos dar a possibilidade de termos comunhão com Ele e de nos chegarmos a Ele. Naquele dia, num dia como hoje, exatamente que nós celebramos, Jesus está naquela cruz e é desamparado pelo Pai naquela cruz para nos salvar. E só pelo facto só por Ele ter carregado o nosso pecado é que é possível nós podermos ter salvação. O desamparo de Cristo na cruz e esta expressão fazem parte de um plano maravilhoso de salvação. Esta expressão de Jesus estava, desde a eternidade, planeada por Deus o Pai. Deixar Jesus na cruz desamparado estava, desde o início, no plano de Deus. Quando falamos deste plano, falamos de um plano de sucesso. Um plano que funcionou na sua plenitude, porque Deus é um Deus soberano que sabe todas as coisas. Jesus não foi à cruz porque Pilatos resolveu entregar a sua condenação nas mãos do povo e lavou as suas mãos e não decidiu. Jesus não foi à cruz porque um homem, um seu discípulo, aceitou trocá-lo ou entregá-lo por 30 moedas de prata. Jesus não foi à cruz porque alguém ou um grupo de pessoas planeou e conseguiu levá-lo à cruz. Tudo isto aconteceu. Tudo isto foram acontecimentos usados por Deus para que o plano de Deus fosse cumprido. E o plano era salvar o homem pecador. E isso só é possível, só foi possível porque Jesus carregou o nosso pecado. E naquela cruz ele teve que ser abandonado pelo próprio Pai. A cruz não foi um acidente, não foi algo que aconteceu que fugiu do controle. A ressurreição, que vamos falar mais à frente, ou vamos lembrar de Páscoa, não foi uma surpresa, mas tudo fez parte do cumprir de um plano e de um propósito de Deus divino de nos salvar. Este é mais do que motivo para, nestes dias, sempre, mas nestes dias, nesta Páscoa, nós darmos gratidão ao nosso Deus, louvarmos-lo, porque custou muito a nossa salvação. Não nos custou a nós. O castigo que nos traz a paz, como diz a palavra,
estava sobre alguém que não éramos nós. Então isso é mais do que motivo para nós louvarmos o nosso Deus, para agradecermos por tão grande salvação, por tão grande privilégio que é nós podermos conhecer este Deus maravilhoso que nos salvou. Porque Ele desamparou o seu Filho na cruz para que nós pudéssemos ser aparados. Que Deus possa abençoar a sua igreja com esta palavra.